Olá, como você tem vivido a sua vida? Como você tem se comportado diante das adversidades e das dificuldades que sobrevêm sobre a sua vida? Que sobrevêm sobre a sua vida, sobre a sua casa. O que eu devo fazer, Pastor Leonardo de Assis? Qual que é a orientação para que eu possa vencer o dia mau, a adversidade e o problema que insiste em permanecer na minha vida? Qual que é a atitude, o posicionamento que eu tenho que ter diante das dificuldades, das adversidades, das aflições? Eu tenho vivido e tenho sofrido desde a minha mocidade. Quem sabe eu estou falando com pessoas que há muitos anos têm vivido um ciclo de derrota, de dificuldade, de adversidades, de problemas, de tribulações. E você até crê que Deus pode curar, mas há uma dúvida no seu coração que persiste na sua alma, pensando se Ele quer fazer isso. A palavra de Deus diz em Lucas 5:12 que um leproso prostou-se diante do Senhor Jesus, em rosto em terra, suplicou ao Senhor: se queres, pode me curar e purificar-me. Quando eu leio esse texto, esse contexto, melhor dizendo, este homem, ele tinha plena certeza que o Senhor tinha poder para curá-lo, mas havia uma dúvida no seu coração se realmente o Senhor Jesus queria curá-lo. Então, você tem a certeza que Deus tem todo o poder nos céus e na terra para fazer, para operar, para curar. É uma fé. Só que você pensa com você mesmo, há uma dúvida que está sendo gerada na sua vida ao pensar que se é da vontade de Deus Ele fazer este milagre na sua vida. Olha, se você crê que Deus é poderoso para curar, para libertar a sua vida, para fazer algo grande na sua vida, mas em contrapartida, você duvida que realmente seja a sua vontade, então a sua fé é uma fé natural, não é uma fé sobrenatural. Existem dois tipos de fé. A fé natural, que todo homem nasce com ela. Todo ser humano, ele nasce com essa fé natural. Mas a fé sobrenatural, ela tem que ser desenvolvida. Ela tem que ser gerada. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 10 e versículo 17, aos Romanos, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé, ela só vai ser gerada pelo ouvir a palavra de Deus, então você precisa de se conectar com a palavra de Deus. Você precisa de estar sendo ouvinte e praticante da palavra, da pregação. E aonde você ouve esta palavra, esta pregação? Você vai à igreja? Ou você é um simples religioso? Você está pronto para ouvir a palavra que vem da boca do santo homem de Deus, do profeta de Deus, daquele que está ali
lhe dando a palavra-chave de ativação da sua fé? Ou você está acostumado a ficar na sua casa ouvindo mentores das redes sociais, ouvindo pregações motivacionais, ouvindo palavras de filosofias misturada com palavra de Deus? Ou você está ouvindo homens que estão com palavras elaboradas, preparadas para mexer com o seu psicológico? Essa fé, querido, ela não será ativada com esse tipo de mensagem. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do poder no Espírito Santo de Deus. Então, aqueles que estão vivendo uma fé natural, pensando que é uma fé sobrenatural. A fé natural, ela está alinhada com as coisas desta terra, com aquilo que faz parte dos seus 5 sentidos naturais. Então você pode constatar esta veracidade reparando que todo homem, toda mulher, de uma forma e outra, tem caracterizado em si, através das atitudes e de uma expressão de uma fé natural que todo ser humano tem. É um dom que Deus deu ao homem. O homem natural é produto dos seus 5 sentidos. Então, quando uma pessoa ela está recebendo uma informação o seu cérebro está recebendo uma informação através dos seus 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Todos os sentidos naturais trabalham na função de transmitir informações ao cérebro. Essas informações serão liberadas numa atitude de realizar exatamente o que foi decidido. Então, os sentidos naturais são dádivas de Deus para o ser humano, para o homem ser capacitado a liberar e decidir por si mesmo. Então essa é uma fé natural que todo homem, todo indivíduo tem. A certeza de que vai levantar de manhã, a certeza que vai para o ponto de ônibus esperar o ônibus, a certeza que vai retornar para a sua casa, a certeza que a receita daquela comida que ela está fazendo vai dar certo, a certeza de que ela vai dormir e vai levantar posteriormente 8 horas de sono. Então, esta é uma fé para todos, é a natural. Só que eu quero falar com você é sobre a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela é distinta da fé natural. Porque se a fé natural funciona em função das circunstâncias, a fé sobrenatural, por sua vez, não se limita às circunstâncias. Da mesma forma que a fé natural, ela se desenvolve no mundo físico a todos os homens, a fé sobrenatural só pode se desenvolver em um ambiente espiritual através do conhecimento da palavra de Deus. Aos escritores Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele vai falar sobre o poder da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção
dos fatos que não se vê. Essa definição bíblica podemos ter em mente e imediatamente que o poder da fé sobrenatural não pode ser analisado ao ponto de vista humano, o natural. Porque se a certeza das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então você crer de uma forma tão poderosa que vai acontecer sem ter nada apalpável, sem ter nada de antemão. Então, essa fé que está ativada pelo poder da palavra de Deus, sem nenhum sentido, sem nenhuma realização do seu cérebro, que você se conecta com aquilo que está apalpável, que está diante dos seus olhos. É um mistério muito grande o poder da fé. Meus amados, a fé sobrenatural jamais poderá ser explicada através da lógica. É o que eu tenho falado muito nos meus sermões. Não tem como você explicar a fé pela lógica da razão, porque a fé é um dom de Deus. E as regras estabelecidas pelas leis físicas são frontalmente contrárias às regras que regem a lei da fé. Porque todas as atitudes, a maneira de Jesus conduzir o seu ministério aqui na terra, foram as expressões mais poderosas de uma fé sobrenatural, aonde todos os seus milagres e as suas atitudes expressadas pelo poder de chamar o ouvinte da sua mensagem a crer que aquela palavra daria direito a esta pessoa de ser curada, de ser liberta, através de uma fé sobrenatural. Porque o evangelista João, no capítulo de número 1, a partir do versículo 1, ele vai direcionar, ele vai chamar Jesus do verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Deus Pai. Significa que o Senhor Jesus é a própria encarnação do poder sobrenatural da fé, da palavra que ele mesmo na criação, ele proferiu. Não existia nada e tudo passou a existir através do poder da sua palavra. Em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22, ao que Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Deixa eu repetir, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo, recebereis, assim será convosco. Deixa eu repetir esta frase, assim será convosco. Esta fé que o Senhor Jesus nos exorta a ter, é a fé sobrenatural. É a certeza de que Deus operará o milagre. É certeza das coisas que espera. É a convicção dos fatos que não se vê.
Esta é a fé que agrada a Deus. É uma fé poderosa. É a fé do sobrenatural. Não apenas remover montanhas físicas, mas também toda montanha criada dentro do seu coração, através de dúvida, através dessa toxina que permeia o mundo físico, o mundo espiritual, lançando o seu coração numa dúvida de que Deus pode fazer. E se Deus quiser fazer? Não. Essa não é a fé que Jesus te ensinou, que a Bíblia nos ensina. Os patriarcas, os profetas, os homens de Deus tinham esta fé, essa convicção, esta qualidade de fé, essa ativação de fé, o caráter de Abraão, que foi movido pelo poder da fé, e isto foi lhe imputado como justiça. Foi através do cajado e da fé de Moisés, foi através da vara de Arão que floresceu o poder da fé, o coração de Josué, a voz do profeta Elias, assim se fará. A porção dobrada na vida de Eliseu, assim se fez. A espada de Gideão contra uma multidão e a funda de Davi, que derruba gigante e traz libertação a uma nação. E Jesus, que se manifestou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória dele através do poder da fé. O que moveu o ministério de Jesus em toda a sua trajetória foi a fé. Ele disse para os seus discípulos, por fé, ficar em Jerusalém. Não era para ficar em Samaria, não era para ficar na Galileia, não era para ficar na Cisjordânia, não era para ficar em outro lugar, a não ser em Jerusalém. Vá a Jerusalém, porque dos altos céus será revestido de poder. Então, a fé na palavra, a convicção na palavra. Sabe por que milagres? Sabe por que coisas grandes não têm acontecido na vida das pessoas? Porque lhe falta o poder da fé e você tem que remover a incerteza, remover a insegurança, arrancar o espírito de incredulidade da tua vida. Deus não habita no coração que não tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração. Você vai continuar com a sua fé natural, ela é boa, ela está na sua vida, porém tem que elevar mais um pouquinho. Eu tenho nas minhas concentrações, onde temos visto prodígios, milagres, coisas sobrenaturais acontecendo, mas eu vejo que há muita gente que participa das concentrações com tanta dúvida, com tanta incerteza, com tanta dúvida no seu coração, que quando a gente olha para aquela pessoa e a gente libera até uma palavra mais forte, para que aquele coração receba da parte de Deus aquela palavra para ser a gestadora, aquela que vai gerar no coração daquela pessoa a fé. E mesmo assim a gente vê tantas pessoas assoprando nos seus ouvidos a incredulidade, a incerteza. Deus deseja remover da sua vida a incredulidade e a incerteza, pelo poder da convicção da fé, o poder da palavra que realiza milagres, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu quero ministrar na sua vida é que você reative a fé. Se ela foi
desativada. Alguém matou a sua fé. Eu quero que você levante a sua cabeça. Que a mão do Eterno te sustente, que o Senhor te dê força e graça. Até a próxima.